Olá, segurados! Sim, segurados, porque a nossa convidada especial de hoje é a Aline, contadora da Costa Araújo Consultoria Financeira. Então, a Aline vai contar para gente quais os desafios de quem hoje tem um sonho e quer empreender. Não quero mais ser empregado, vou montar meu próprio negócio. Então, Aline, conta pra gente quais os desafios e principalmente qual o caminho que a pessoa que decidiu montar uma empresa, empreender no negócio próprio vai ter que percorrer. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, Mari. Fico muito feliz de estar contigo nesse projeto, nesse novo momento da tua carreira. E dizer que, assim, né, tudo nasce do primeiro passo. E eu sempre gosto de dizer que moldar o nosso próprio sonho, o ritmo que a gente vai ter dele, quem vai ditar isso é a gente. E nós, como contadores que somos e como quem orienta quem está empreendendo, eu tenho um carinho muito grande pelo nosso tema de hoje, que é o MEI. Que eu chamo o MEI de carro 1000 dos empreendimentos. Todo mundo começa pelo MEI. E não quer dizer que necessariamente vai ter algum demérito em você ficar no MEI ou que você não vai sair do MEI para um outro patamar. Então, assim, eu acredito que começar pelo MEI é um caminho muito digno, né? Porque como a gente estava falando um pouquinho antes nos bastidores, geralmente quem vai empreender, quem vai dar esse passo, né? Quem consegue planejar ou quem dá esse passo mesmo no susto, né? Tipo, hoje eu estava empregada, amanhã não estou mais, fica perdido, né? Afinal de contas, e quando você vê o tempo vai passando, e quando você vê, você tá 1 ano, 2 anos, 3 anos fora do mercado formal, e eu particularmente como contadora e até como cidadã mesmo, eu acho muito complicado você não contribuir para a previdência oficial, porque quer queira ou quer não queira, nesse ambiente de tanta incerteza que tem de você começar um negócio, eu entendo que você contribuir para a previdência como MEI, ele acaba sendo uma espécie de seguro para você, né? Você tá assegurado que se alguma coisa acontecer contigo, que você não consiga manter o teu empreendimento por qualquer motivo que tenha sido, essa contribuição vai estar ao teu favor. E isso é um ponto bem pouco explorado, né? Por uma série de questões. Quem empreende geralmente não tem essa visão. Tu tá com aquele pânico e você acha que formalizar se tem muito essa questão social que diz, é uma burocracia. Então eu vejo que o MEI é uma forma de te desburocratizar e te deixar dentro do sistema, sobretudo do previdenciário, que é a maior correspondência do imposto que tu paga todos os meses, né? Para onde vai a maior parte. Então, sim, desenhar um sonho a partir do MEI é uma possibilidade, aliás, é a melhor possibilidade que a gente sempre gosta de contar, porque a pessoa consegue trazer para dentro do seu orçamento uma contribuição que não vai onerar tanto a vida financeira de quem vai empreender. Sim, Aline, eu brinco muito, eu trato muito essa questão da importância de contar, porque eu sou advogada previdenciarista, por isso que eu fiz questão, já gostaria de aqui agradecer a tua disponibilidade, que quando a gente fez o contato, prontamente se aceitou. E eu brinco muito, eu falo de uma forma brincando, mas também para conscientizar as pessoas, né? Não basta, eu vou começar um negócio, tem que ter essa consciência, né? De ter que contribuir, ter que formalizar, até para começar já com o pé direito, né? E Aline, na tua atuação lá no escritório de vocês trabalham muito com sonho, né? E conta para mim como é que é essa tua experiência, porque tu recebeu lá, a pessoa chegou crua, né? Só olha... me conta, como é que a pessoa chega lá até vocês? Eu digo que é o momento do desespero, né? Que a pessoa às vezes chega e a gente tem... Esse ano é um ano muito especial na nossa trajetória, porque é o ano que a gente está fazendo 5 anos de fundação. Então é um ano que a gente pode olhar para trás, naquele momento que a gente já esteve desesperado, porque sim, eu vou falar olhando para a câmera que agora isso é sério, hein? Muita gente acha que quem empreende, o advogado ou o contador que a gente empreende assim com um plano mirabolante, com números. Não, gente, ao exemplo de 90% dos empreendimentos, nós também empreendemos por necessidade e a gente também foi caminhando nessa trajetória, melhorando. Então, por isso que o grande diferencial do que a gente faz hoje, olhando 5 anos depois, é exatamente essa empatia com quem está começando. Não é nunca você olhar, e tudo bem, porque comunicação, que é isso aqui que a gente está fazendo, cada um tem a sua própria forma de comunicar. E lá no escritório a gente decidiu estrategicamente, porque somos empáticos, ter essa empatia. Todo mundo, seja o MEI, imposto de renda da pessoa física, quem empreende já no Simples Nacional, todo mundo chega com muita dúvida e não sabendo, tô completamente perdido. Isso é uma frase que a gente escuta
assim, quase que 100% dos atendimentos. Estou muito perdido. Então, a gente recebe a pessoa, diz, vamos respirar, ouvir uma música, tomar um café e vamos desenhar um cenário de possibilidades. Que às vezes no primeiro ano que a gente recebe a pessoa, vem naquela... É um momento, assim, arrumar armário. Então, a gente vai arrumar a gaveta, vai arrumar as prateleiras. Depois, a gente vai deixar o negócio mais bonito e a pessoa vai ver conosco, através da nossa orientação, o que aconteceu, como é que era, como é que está ficando e aonde pode chegar. Porque as pessoas têm medo, né? Eu não sei se do advogado tem medo, mas do contador todo mundo tem muito medo. Então, a gente já usa exatamente isso para as pessoas. Não precisa ficar assim, aqui não vai ter julgamento. A gente costuma ter esse ambiente seguro para que a pessoa possa contar a sua história, nos confiar a sua história, né? Porque, afinal de contas, entrar na vida financeira das pessoas, trabalhar com o sonho das pessoas, ou alertar para algumas coisas, tem um nível de... Tu precisa ter um nível de empatia, porque isso é muito sério, né? Às vezes a pessoa tá ali tratando do sonho dela, mas que abaixo dela tem uma família, tem um motivo. Tem uma outra questão que eu tenho raciocinado muito sobre isso nesses tempos que a gente está atravessando, a questão do empreendedorismo feminino. Toda mulher que empreende, por trás dessa mulher que está empreendendo, sempre tem uma história de dor. Ou ela está empreendendo porque está saindo de um relacionamento que muitas vezes hoje a gente conseguindo elaborar entende que o relacionamento era abusivo e existem, eu sei que não é a temática, mas existe, a gente precisa alertar isso, né? Que existem níveis de violência que não é só a física, existe a violência patrimonial que a mulher muitas vezes sofre e só vai ver depois que saiu do relacionamento. Então tem muito caso assim, estou empreendendo para sustentar eu, meu filho, a minha filha ou a minha família, né? De uma hora para outra essa mulher virou arrimo dessa família. Tem muita questão da mulher ser descartada do mercado de trabalho formal depois da maternidade. E isso, assim, gente, não tem planejamento. Acontece com todas nós. Eu saí do mercado de trabalho, a minha história pessoal tem essa intersecção. A maternidade está ali, né? Eu estudei, eu fiz um caminho contrário, né? Que eu fui para a universidade já madura, né? Então, assim, eu era colega de aula mais velha, a idade média da meninada era 19, 20 anos, eu já tinha quase 40 anos quando eu fui para a universidade, já tinha filha, eu saí do mercado formal, mas eu noto isso, né? Tem até uma série que eu gosto bastante, que é bem popular, que é Grey's Anatomy, que a mãe da protagonista fala lá em determinado momento que existe às vezes algum fenômeno que como se a mulher, a hora que pare o filho, o cérebro vai junto. E o mercado de trabalho faz isso com todas nós, independentemente do nível da nossa profissão. Infelizmente. Exatamente. Então, muita mulher empreende nesse momento. Então, já tem um drama contido nisso. E por a gente viver numa sociedade extremamente machista, a mulher, e fica uma dica, a mulher não toma conta das suas finanças. E isso é uma coisa que quando a gente vê a mulher que vai empreender, ela traz consigo bloqueios que ela tinha na vida, né? Na vida como, nunca pleitei por um salário maior, e a gente sabe que tem dados de mulheres em mesma função dos homens ganhando salários menores, enfim. Então a gente vê que isso vem junto com a mulher. Então quando a gente recebe uma empreendedora ou um empreendedor que a gente mostra que existe essa possibilidade e o MEI está dentro dessa possibilidade, né? Porque tem gente que diz, eu não vou abrir um MEI, não sei o que é, afinal de contas, dei um Google, muita gente dá um Google, né? Feli dei um Google e falou tal coisa. Então a gente gosta exatamente de ser isso, quebrar esse medo, né? Levar essa informação, né? Não necessariamente por o MEI ser uma modalidade simplificada de empreendimento, não necessariamente você precisa ter uma contadora ou um contador te atendendo. Mas quando a pessoa opta de nos procurar como profissional, a gente tenta exatamente isso. Tirar essas dúvidas que a pessoa às vezes vai lá dar um Google e vê informações desencontradas, a gente leva todo esse esclarecimento para a pessoa ter mais segurança. Aline, eu vejo que vocês postam muito dos bastidores do escritório, né? Da atuação de vocês. E eu vejo que eu acho legal, assim, até gostaria de parabenizar você e a toda a equipe lá do escritório, que além dessa parte técnica que tem que ter, porque a gente quando chega com um projeto, a gente está assim... encantado, né? E a gente acaba meio que ficando cega, né? Não enxergando certos requisitos que tem que ter, principalmente para regularizar a atividade. E eu vejo que a atuação de vocês é muito nesse sentido, assim, aliado à parte técnica e também essa questão da humanização, né?
da pessoa ter uma noção do que precisa e não ficar naquela fase da empolgação, até porque caso você faça algo de errado, a conta vem lá na frente, né? Ô Aline, pegando esse gancho da empolgação, tem gente que acha que basta abrir um MEI e deu, tá resolvido. Não é bem assim, né? Abre o MEI e segue a vida. A gente, inclusive, estava conversando nos bastidores sobre isso, né? Que eu tenho um MEI, agora estou contribuindo como individual, como advogada, o autônomo, né? Mas eu tenho essa situação. Achei que, vou abrir um MEI e tudo certo. Vai bem assim, né? Não, e é exatamente isso. E esse nosso diferencial, primeiro que muito obrigada, porque como a gente estava conversando antes, hoje o que virou uma estratégia, né? Que é muito orgânico, isso é muito nosso. A nossa página é orgânica, né? A gente tem a quantidade de seguidores, 1.000 seguidores, a gente foi atingir muito tempo. A gente não tem essa preocupação, né? E a gente vem se destacando no mercado exatamente sobre isso. As pessoas olham e dizem, nossa, isso aqui é um escritório de contabilidade porque nem parece. E é exatamente aí que a gente quer chegar, né? É não parecer. Durante muitos anos, né? Porque a gente sabe que nós fomos todos atravessados pela questão da pandemia e a pandemia acelerou muito a questão da digitalização dos processos, o mercado de trabalho se transformou, a própria comunicação, né? Isso aqui que a gente está fazendo há 10 anos atrás não era possível. E hoje em dia é possível. Então, a gente viu essa transformação acontecendo e como eu frequentei muito esse ambiente de empreendedorismo, quando falava assim, primeiro que não se falava, né, sobre a contadora ou contador, não se falava. É como se não existisse. Mas toda vez que era falado, no momento que a gente estava ali em coffee break, na hora do bastidor, todo mundo dizia, meu Deus, eu não entendo o que o contador fala e nem o que ele faz. Eu sei dizer que ele aparece com uma guia de imposto para mim, a minha declaração, mas eu não entendo nada. Então, isso sempre ficou muito introjetado. Disse, não, a gente vai... As coisas técnicas, eu tenho esse lema lá com o nosso time, as coisas técnicas ficam entre nós. O que as pessoas precisam ficar sabendo é que elas vão sair daqui com a empresa aberta, o CPF regularizado, CNPJ tudo certo, e que a gente sempre vai estar do lado dela para ajudar. E para ajudar pode ser, por exemplo, para entender que isso é uma coisa que ninguém entende, nem a gente quando está na universidade, que o dinheiro da empresa não é teu, é da empresa. Isso é uma grande... Sabe o que eu gosto de explicar? Eu gosto de explicar o seguinte. Lembra quando a gente estava... Agora eu vou denunciar a minha idade real oficial. Denuncie, por favor. Meu Deus, agora eu vou dizer que eu sou lá dos anos 80 mesmo. Quando a gente estava no primário aprendendo os conjuntos, né? Está contido, não está contido, intersecção, a gente pintava lá o meio dos conjuntos. Eu digo assim, o CPF está contido no CNPJ, mas são coisas diferentes. Na faculdade a gente chama disso de princípio da entidade. O que é da pessoa jurídica não é da pessoa física. Essa foi indireta para mim, tá, Aline? Só para constar. Mas isso é uma confusão que se faz mesmo você tendo acesso à informação. Sobretudo a gente que trabalha com prestação de serviço. Eu digo que de um empreendedorismo, a prestação de serviço é a área mais indigna, não. Nossa, deixa eu trocar a palavra. Ingrata. Porque a gente não tem um produto. E assim, é subjetivo até a precificação. Porque eu tenho certeza que você, como advogada... A advogada que você era no momento zero que tu abriu o teu escritório e agora é completamente diferente. Eu olho isso também na nossa trajetória. Nossa, o nosso primeiro cliente que a gente atendeu, que parecia assim que eu tava com uma... Parecia aquela propaganda daquela cerveja que eu tava com um quadrado na garganta, para agora mudou completamente. Então, a nossa prestação de serviço, ela é muito subjetiva, né? Então, assim, a valoração do profissional se dá ao longo da caminhada. Isso a gente também não é, porque eu estudei isso pra gente é comum. Não, isso é uma coisa que todos os dias a gente se depara com o limite entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Onde é que está, qual é o problema, o que vai acontecer, o que o MEI tem muita dúvida, por exemplo. Tô com o meu CNPJ aberto, bem feliz, tá lá, eu pago a guia, eu faço a declaração anual, tá tudo bonito, mas eu estou recebendo numa conta que é vinculada ao meu CPF. Eu sempre digo assim, olha, isso é uma regularização de um negócio de forma capenga, e me perdoe até a espontaneidade do termo. Por quê? A gente tem que pensar na perspectiva do estar em nuvem, né? Hoje em dia a nossa vida toda está em nuvem. Rede social, e-mail, enfim... Todos os nossos consumos, a nossa vida social está em nuvem. E eu sempre gosto de provocar todos os contribuintes, e agora os segurados, de dizer o seguinte, a nossa vida financeira também está com essa mesma perspectiva. E o que eu vou dizer agora não é assim, meu Deus, agora eu vou sair correndo e vou botar tudo embaixo do colchão. Mas é para fazer as pessoas entenderem o seguinte,
a gente também trabalha com declaração de imposto de renda da pessoa física. E tem aí uma das coisas mais disruptivas que eu considero em termos de finanças, que são os bancos digitais. E logo depois veio uma maravilha que é a alegria de todo mundo que empreende, que é o glorioso Pix. E eu sempre digo, cuidado com a chave Pix, porque é o teu CPF e se todo mundo tem acesso, imagina a Receita Federal. Então, assim, não é que eu estou dizendo que é para as pessoas saírem correndo, mas a Receita Federal vem dando sinais, como se diz aí na internet, sinais, fortes sinais, de que ela sabe tudo que está circulando no nosso CPF. Quer um exemplo prático disso? Os últimos 2 anos de imposto de renda, quem tem chave Pix, que é o CPF, o último ano sobretudo, agora, 2023, era só você indicar lá quem ia receber dinheiro de volta, chave Pix CPF. Nem precisava tu digitar. Ou seja, a Receita Federal está sabendo. Está antenada, né? Exatamente. E daí eu sempre gosto de dizer, então você está sabendo que... Não, eu não estou sabendo de nada. Só que como a gente trabalha com muitos anos disso, né, com isso, a gente vê que o compasso social da Receita Federal e tudo mais, por isso que a gente gosta de se apresentar como consultoria. É agir de forma preventiva, porque a gente entende que existe um sinal lá no futuro. Todo ano, a Receita Federal sempre dá algum passo, uma regra nova, nos dizendo que sabe o que está acontecendo. Então, por isso que eu digo assim, ó, abrir um MEI, mesmo que não tenha sido aberto com um CPF, com um contador, né, ou com uma contadora, já vai na mesma hora atrás de um banco digital da tua confiança e abre uma conta para esse teu CNPJ, que tu recebe tudo dentro do CNPJ. Centralizar tudo nessa conta específica do CNPJ. Do CNPJ, sabe por quê? Porque são limites diferentes. Por exemplo, ó, outro, já que era desmistificando o MEI, tem uma outra coisa aí, a gente precisa usar esse espaço para levar uma informação de qualidade. Gente, o limite do MEI não mudou. Se você coloca ali eu já fiz esse teste, limite do MEI. Existe um projeto para que vire lei que o limite do MEI anual de faturamento, que hoje é 81 mil, passe para até 144 mil. Mas ainda permanece no 81 mil. Só que às vezes tu dá um Google rápido e as formas com que aparecem as mensagens leva a crer que já mudou. Não, esse projeto de lei tramita há cerca de quase 2 anos ou até mais. E todo ano a gente está sempre ali acompanhando nos grupos de contadores, nos grupos de notícia, para ver se já mudou. Não mudou. E só que o que a gente precisa, por que eu gosto de levar essa perspectiva? O limite do MEI é 81. Só que o limite da pessoa física, para você não declarar, é menos de 30 mil reais. Então, como é que você vai fazer essa separação? 81 mil é do teu CNPJ, só que tu está recebendo no teu CPF. De repente, você recebeu 40, tu está dentro do limite do MEI, mas tu está fora do limite do imposto de renda da pessoa física. Daí a importância da orientação. Exatamente, exatamente. Dessa visão, que às vezes a gente fala isso, pessoal, nossa, então é isso. Sim, é isso. É isso que a gente gosta de levar ao encontro de quem está fazendo. E a gente sabe que empreender tem uma dificuldade que eu acho que as pessoas precisam cada vez mais encarar isso, que é a dificuldade financeira. No começo, aqueles R$70, R$60 da guia no MEI não sobra, porque às vezes é o valor que você paga, vamos dar um exemplo, da tua internet. Você vai priorizar a tua internet e não vai pagar a tua guia do MEI, né? Então a gente precisa trabalhar com esse horizonte de possibilidades, mas pensar assim, para 2024, que está logo aí, daqui a 2 meses, já começar o ano com esse projeto. Ou então, tem ali um CNPJ que tu nunca deu uma manutenção, procurar, né? Geralmente a prefeitura de São José, eu sei que é bem atuante nesse sentido, tem um balcão de atendimento dentro da prefeitura para os microempreendedores. São José e Palhoça. Eu não conhecia. São José e Palhoça tem. Eu sei que São José fez uma ação recentemente com essa questão de tem uma pessoa lá dentro ajudando a regularizar. Sebrae também é uma boa oportunidade, mas é que às vezes a pessoa está aqui, a prefeitura de São José é aqui bem fácil, todo mundo sabe onde é. Então não necessariamente, e daí pode parecer estranho, as pessoas, como assim? Você está desorientando, você está desestimulando as pessoas a te contratarem. É que a gente gosta exatamente disso. A pessoa, de repente, durante muito tempo, você consegue se virar sozinho. Procure um auxílio de uma contadora ou de um contador no momento que realmente, não, agora o meu negócio cresceu, isso aqui está me virando
um peso eu parar e fazer isso, agora eu vou atrás de uma ajuda. Mas existem possibilidades de graça, né? Que às vezes não é muito divulgado. Eu sei que a Prefeitura de São José é muito ativa nas redes sociais, inclusive divulgando essa iniciativa deles. Eu acho que é Espaço do Empreendedor, ou Balcão do Empreendedor, que eles têm dentro da Prefeitura. Olha só, bem interessante essa informação, eu desconhecia, tá? Ô, Aline, você tocou num assunto aqui que para mim também é algo bem crítico. Hoje, com essa questão de, joga lá no Google, né? As pessoas acreditam, na maioria das vezes, do que a primeira informação que bateu ali, não, é isso aqui. Eu vejo por experiência própria aqui no escritório, porque às vezes a pessoa vem conversar comigo, sobre requisito de aposentadoria, não, ela já vem assim com o roteiro completo. Não, porque eu sei que é assim, ou porque eu assisti um vídeo nas redes sociais. Gente, eu vou voltar a falar aqui. A importância da gente filtrar o que a gente acaba consumindo de conteúdo, porque querendo ou não, a gente acaba consumindo, né, Aline? Aqui, com certeza. A gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, eu sigo muitos perfis da minha área, né? E perfis informativos também, porque a área previdenciária, ela é praticamente semanalmente a gente tem uma atualização, né? Uma portaria, uma instrução. Eu imagino. É muita loucura. E a pessoa às vezes pega uma informação lá do século passado, brincando, né? E sim, não, doutora, mas eu vi na internet que é assim, não. As pessoas confundem muito, eu brinco com o Olá Segurados, né? Nos meus vídeos, que as pessoas acabam confundindo. A aposentadoria, sim, o nome é aposentadoria por idade. Mas não basta, hoje em 2023, a mulher completar 62 anos e o homem 65. Tem que ter um período de contribuição. Isso é maravilhoso, você está falando, é maravilhoso. Eu falo brincando, mas é um assunto sério, né? Eu costumo dizer, eu brinco com uma colega minha que também é parceira, também atua na área previdenciária, ela assim, Mari, o óbvio também precisa ser dito, né? E eu acho genial quando o óbvio precisa ser dito. Eu acho que o grande case de sucesso das pessoas primeiro que sucesso é relativo, né? De repente, para você, sucesso é estar na capa da Forbes e para mim, sucesso pode ser eu estar pagando meus boletos sem juro todos os meses. Verdade. Então, isso é muito relativo. Mas eu sempre gosto de pensar que a genialidade dos grandes profissionais, sobretudo porque hoje em dia você há de convir comigo que nós somos comunicadoras do nosso negócio. E eu digo outra coisa, eu não tenho nenhuma vergonha de ser blogueira. Para mim, chegou a blogueira. Para mim é um grande elogio. Eu já chego com o crachá. É prazer, eu sou a blogueira do meu negócio. Por quê? Porque hoje em dia a gente é comunicador. Eu acho que eu admiro grandes mulheres da área da comunicação, porque a genialidade em você transformar um assunto complexo em algo simples sem você virar uma caricatura. Uma linguagem acessível, né? Exatamente. Que as pessoas precisam. Eu achei sensacional, até aproveitando essa oportunidade, quando você fez aquele post da tua carteira de trabalho. Saber que eu fui pegar a minha. Eu até esqueci de te mandar. Eu não te mandei a foto, meme, né? Virou meme aquela minha carteira de trabalho. Sério? Salário, porque né? tem gente que não conhece, né? Uma carteira de trabalho física, que hoje ela é digital. Ela já foi física. E hoje em dia, se a gente pegar, não sei como é que tá a tua. A minha tá parecendo um papiro do Egito, né? Tá toda amarelada. A minha tá... Essa foi boa. A minha tá assim. E eu fui olhar sob essa perspectiva de quanto tempo eu contribuo pro INSS. Aquele dia que eu vi o teu post, eu peguei minha carteira de trabalho, eu entrei lá no meu INSS. Gente, eu contribuo há muito tempo. O meu primeiro registro de carteira foi em 31 de dezembro de 1999. Ou seja, olha quanto tempo já passou. As nossas datas, até você comentou no meu post, que né? se parecem. Né? Nós temos ali, e eu ainda brinquei contigo, se eu fui registrado, eu acho que depois e com salário menor. Tá vendo, gente? Meu salário não era tão pequenininho assim. O meu salário tava lá, Sabe quanto que era o meu salário? Que era o meu primeiro registro de trabalho, aí eu já saindo do tema completamente. Foi no projeto que tinha lá em Lages, né, que eu sou da Serra, que o nome era Projeto Amo, que seria, assim, o bisavô do menor aprendiz. O que era isso? Era assim, era um projeto dentro da Prefeitura de Lages e você estudava metade de um período, aliás, era pré-requisito, e na outra metade do tempo você, no contraturno, tu tinha um trabalho. Geralmente, daí, quais eram as funções? Tu era office girl, que é o office boy, que hoje em dia é o motoboy, que eu acho que nem existe mais essa profissão. Eu acho que nem existe mais, né? A gente tá velha mesmo. E assim, detalhe, sabe qual que era meu CBO? Gente, CBO, sabe o que é isso? Código Brasileiro de Ocupação. Era mensageira. Olha como a comunicação já estava comigo lá desde 99. E era metade de um salário mínimo, que era os milionários R$68. Era menos que o valor da guia do MEI.
o valor do meu primeiro salário. Então, assim, ó, eu comecei a olhar minha carteira de trabalho, né? E eu sempre, eu acho que é um vício de profissão, por isso que eu sempre digo, tem gente que diz assim, ó, mas necessariamente eu sou obrigada a contribuir para a Previdência? O pessoal imagina que aqui todo mundo chega com essa dúvida, lá no escritório chega muito. Eu disse, olha, isso é uma questão assim, ó, que na contabilidade a gente tem, tive uma professora que dizia assim, olha, na nossa profissão não existe sim e não. O depende está conosco todos os dias, porque tem muita coisa que é legislação, né, que não tem para onde fugir, mas tem muita coisa que é interpretativa. Né? Tem muita, mesmo a legislação estando ali, imagina, eu estou de frente para uma operadora do direito, então imagina, não vou nem ter a audácia de querer fazer algum tipo de interlocução nesse sentido, mas existe a questão da interpretação, né? Eu disse, olha, depende, né? Na verdade, depende. Se você tem um CNPJ, existe essa leitura que lá na lei da Previdência tem que a pessoa que é dono de um CNPJ, ele é um contribuinte obrigatório, então ele teria que, em tese, contribuir no mínimo sob um valor do salário mínimo com 11%, né? Então eu sempre digo, olha só, gente, olha a perspectiva da importância de você ter um planejamento e olhar para o MEI com carinho. Porque olha só, tu sai de 5% do MEI e tu vai para 11% no Simples Nacional. Tu quase dobra, tu mais do que dobra, na verdade, né, a tua alíquota. Então é importante você observar, daquela guia que hoje, para quem atualmente é R$70 para quem é prestador de serviço, 5% em cima do salário mínimo vai para a Previdência, né? Então todo mundo diz assim, por que que muda o valor da guia do MEI ao longo dos anos? Porque ele é basilado em cima do salário mínimo. Então toda vez que muda o salário mínimo, muda. E naquela guia ali que vem todos os meses, para quem é prestador de serviço, vai para o INSS, a maior parte, outra parte vai para o município. Sou comércio, que pode ter, né? Quem é MEI pode ter até 14 atividades no teu CNPJ. Quem é comércio acrescenta R$1, porque vai para o estado de onde você estiver, né? Então, assim, vamos pensar que em média entre R$71 e R$72 tu paga por mês. E lá no escritório a gente tem muitos cases assim, ó, como eu estava comentando contigo, há mulheres que abriram um CNPJ, somei há 2 anos e engravidei. Daí agora eu vou tentar pleitear o benefício do salário maternidade pelo MEI. Eu digo, olha, infelizmente trago péssimas notícias, né? Não é igual a música do Cazuza. Senhoras e senhores, trago boas novas. É péssimas notícias. Se você não pagou, é a mesma coisa que você não tivesse aberto. É uma coisa que você tivesse informal. Porque tem muita gente que diz assim, mas eu não tenho como prever o que vai acontecer comigo. Por isso que, na dúvida, vou empreender, já abre um CNPJ do MEI e já paga. É segurado, né? Eu isso, né? Isso. A minha fala sempre começa, olá, segurados. Justamente por isso, é igual a que a gente estava conversando aqui, a questão do seguro. É igual o seguro do carro, né? Você não se acidenta, tem um sinistro para depois pagar. O seguro, o INSS é o mesmo raciocínio, né? Primeiro você paga, tem o chamado, você tocou num assunto bem importante, que as nossas áreas têm muito interligadas, né? A pessoa sai, eu vou começar a pagar o MEI hoje, amanhã eu vou me acidentar aí no trânsito de moto, vou cair da escada, vou quebrar o braço, Não, tem um período que a gente chama que é o período de carência, que é o mínimo de contribuições que você tem que ter vertido para a INSS para depois fazer jus ao benefício. É a mesma situação do MEI, né? Aline, tu tocou num assunto bem importante, a questão da divisão ali, né, do imposto. Eu não sabia desse detalhezinho aí, tá? Que é quando é serviço, quando é comércio. Tem esse detalhe. A gente sempre aprende, né? Estar com a contribuição em dia e também a questão, parei de contribuir um período, se eu me acidentar eu terei direito, né? Que é o período de graça que a gente fala, né? Que mantém a qualidade de segurado. Então não basta só abrir o MEI, tem que estar sempre atento para manter a qualidade, né? Dar continuidade na contribuição. Ai, que maravilha, sair daqui com informação. É muito importante isso. É igual a questão que completou a idade, não, são requisitos, né? Tem que ter a qualidade de segurado, estar contribuindo e ter o mínimo de contribuição, que são 15 anos no caso da aposentadoria. E isso, falando assim específico, na situação do MEI, o que o MEI tem direito? O MEI tem direito a se aposentar? Sim, só que um detalhe, esse valor de contribuição, essa alíquota reduzida de 5%, o segurado vai ter direito a se aposentar por idade.
né? Exato. Já para o tempo de contribuição, ele vai ter que complementar de 5% para 20%. Aí tem que ser aquela questão que a gente fala do planejamento previdenciário e também do planejamento contábil, né? Não basta hoje, eu vou começar a pagar 20%. Exato. Tem que ver se vai cumprir os outros requisitos. E isso é uma informação que é o que a gente chama, essa informação, primeiro que a tua explicação é sensacional, né? Por isso que eu tenho um respeito, tem muita gente que acha que eu sou do direito. Eu disse, não, gente, eu tenho um respeito tão Mas grande. tem todo o perfil. Eu tenho um respeito tão grande por advogadas, assim, porque eu acho que é uma profissão que se faz presente na sociedade, né? E felizmente ou infelizmente, em alguns momentos, o direito nos salva, né? Porque a gente é leigo, não adianta a gente querer achar que, às vezes a tua área de formação é outra, né? Então a tua vida andou para outro lugar. E isso que você está comentando, isso que você está trazendo, é o que a gente chama de propaganda de concessionária letra miúda, né? Muita gente tem esse senso comum de achar, mas eu tô pagando isso aí, tá indo pra onde? As pessoas acham que tá assim uma coisa... Vou dar dinheiro pro governo. Isso. Mas daí eu sempre gosto de pensar assim, mas e se... Primeiro, assim, eu vou fazer uma ressalva aqui. Não há como romantizar o que a gente vivenciou, o que a gente atravessou com a pandemia de Covid-19. Mas a pandemia da Covid-19 foi um exemplo que muita gente que estava regular com a contribuição em dia conseguiu, inclusive, ter acesso ao benefício através do MEI. Né? Porque às vezes a pessoa abri ali em outro momento, enfim, nem lhe dei muita bola. Sempre há tempo de você recuperar e resgatar as informações, né? Então eu sempre gosto de dizer, sim, gente, o MEI é uma empresa. Só que o que acontece? Tu é uma empresa com algumas benesses. Tu tem algumas coisas que tu é desobrigado pela própria condição que o MEI te dá. E essa questão da complementação da contribuição é pouquíssimo explorado no sentido de que tem muita gente que não sabe, né? Que sim, você contribui com 5%, portanto a tua alíquota é diferente. Só a gente pensar, nós voltar lá na nossa carteira de trabalho, você está sujeito à tabela lá, né, que te descontam, então assim, já é maior a alíquota. Você tá quase, eu acho que é o contribuinte facultativo, né, também, que é 5%. Isso. Então, óbvio que tu vai ter uma questão. Não, quero me aposentar por tempo de contribuição, que é quanto você paga, você tem que complementar e dar 15%. Daí vai dizer, não tá valendo a pena. Não sei. De repente, em algum momento, o MEI prosperou, o MEI andou e talvez você nunca teve carteira assinada, se regularizou pelo MEI, talvez seja interessante você completar. Daí depois vou transformar o meu CNPJ de MEI para Simples Nacional. Aí você vai contribuir com 11%. Portanto, você daí... em tese, você não precisaria completar a tua contribuição, que eu vejo que existe muito esse apelo desinformacional, assim, de dizendo que não serve para nada, né? E eu acho que é muito mais complicado você abrir e daí daqui a pouco, quando você foi ver, a Receita Federal deixou teu CNPJ inapto, as pessoas acham que morre a dívida. Não, ela vem pro teu CPF. Eu já vi gente se complicando, uma guia que era R$60, R$50, como já foi, né, no passado, e agora tá com uma dívida de 2, 3, 4 mil reais. Claro, é passível de se parcelar? Sim, é passível. Mas tu fica, e o que é bem triste, na verdade, que daí tu parcela e tu fica com aquele ranço ali do teu CNPJ. Por quê? Se tu precisar, daí às vezes tu não... Aí nós chegamos no ponto, daí ele não vai servir pra nada. Porque é igual o seguro de carro, essa metáfora é sensacional. Tu só vê da importância quando alguém bate no teu carro. Ou quando deu um sinistro ali que, meu Deus, é o tipo de coisa que parece ilógico, parece propaganda de contadora, mas você paga exatamente para você não usar. Não é você ser trágico e pensar, é um acidente. Não, mas eu gosto de levar isso, porque quando a gente começa um negócio, você é eu e empresa, né? Você é a empresa. Então, se acontece alguma coisa contigo, a empresa não funciona. Se não funciona, não recebe, tu não paga as contas. E daí? Aquela velha máxima. Deixa de pagar pra tu ver. Se mês que vem tu não vai te acertar. Assim, exatamente. Né? Outra regrinha que eu sei que já tá no fim, mas é bem importante dizer. Além de você pagar a tua guia todos os meses do MEI, todo ano você tem que fazer a declaração anual do CNPJ do MEI. Não é imposto de renda da pessoa física. É do CNPJ. Eu não faturei, abri um mês só para contribuir para o INSS. Então você tem que mandar essa declaração zerada. O que acontece se você não mandar
mandar, duas questões. Quando você mandar, você vai pagar uma multa por declaração entregue fora do prazo, que é a partir de R$25. E tem uma outra questão, que a Receita Federal, ela faz uma análise global dos CNPJs. Por exemplo, se você tem um MEI e você não faz declarações há 2 anos ou 3, não paga as guias e nem parcela, ele te exclui da condição de MEI, a própria Receita Federal. Aí dá uma dorzinha de cabeça. Claro que tem solução, mas aí tu vai ter que ter um contador para te auxiliar, uma onerosidade que se você tivesse pagando todos os meses e fazendo a tua declaração, não teria esse problema. Quando que entrega a declaração? Geralmente abre ali em janeiro, ou seja, ano que vem a gente vai declarar 2023, e o prazo da declaração, por isso que as pessoas têm essa dúvida. Ah, não, mas pessoa física e PJ do MEI é a mesma coisa? Não, é que geralmente os prazos de entrega são os mesmos, né? Vai de janeiro até 31 de maio e coincide com o prazo do imposto de renda, por isso que as pessoas têm essa dúvida, mas são coisas diferentes. Revisando, tem MEI, pagar a guia em dia e fazer a declaração mesmo que sem valor. Senão, né, a gente não quer R$25, mas pode ter um problema que você não teria se tu manter todos os meses. Vai evitar uma dor de cabeça futura. Exatamente. Aline, todo mês eu faço uma brincadeira lembrando os segurados de não esquecerem de pagar o INSS. O segurado, ele paga dia 15, né? Eu vou dar um exemplo. O mês de novembro eu pago até 15 de dezembro. Qual a data de pagamento do MEI? O MEI é todo dia 20. Todo dia 20. Igual as empresas do Simples Nacional, né? É sempre dia 20 de todos os meses você vai lá e paga a tua guia. Ah, e deixa eu só... Eu sei, meu Deus, tô me alongando horrores, favor, mas fica à vontade. Deixa eu usar aqui, porque isso já foi até... tema de matéria do Fantástico, que a exemplo do golpe, gente, Receita Federal, eu tenho uma amiga que diz, Aline, parece que você é uma emissária da Receita Federal. Receita Federal não manda torpedo, não manda e-mail, tem muito golpe, e o golpe do MEI, todo ano, ele aparece. Esses tempos a gente recebe, que daí geralmente eu coloco lá na rede social do escritório, quem autoriza, mas assim, ó, a pessoa abre um CNPJ e já recebe uma guia dizendo que você tá em atraso. Daí todo mundo diz, mas como é que eles sabem? Porque quando a gente abre o CNPJ, existe lá um dado aberto, que é o teu e-mail. E essas falsas associações, essas falsas cobranças te mandam uma guia, dizendo assim, ó, e eles têm um e-mail que é padrão, tá? É muito padrão, tem uns até com erro de português, dizendo que você tá com débito. E daí a pessoa se apavora, já sai pagando. Não existe nem a guia, nem o imposto, nem a associação. É golpe, tem muito golpe. Abriu agora em novembro, seja dia 1º de novembro ou dia 30. Quando é que tu paga a primeira guia? 20 de dezembro, né? Então, assim, ó, já estamos aí, hoje é dia 16, minha dica, já para você já economizar um mês, deixa para abrir o MEI lá dia 1º de dezembro, porque daí a tua primeira guia vai ser em janeiro de 2024, que é o que a gente chama lá na contabilidade de regime de competência, né? O que acontece num mês, tu paga só lá no outro. Isso. Então, é isso aí, dia 20 vocês vão lembrar de mim, dia 15 da Mari, e dia 20 vocês vão lembrar de mim, que é para pagar o INSS. E aproveitando o gancho que tu falou de muita fraude, eu brinco com meu pai, né? Porque meu pai fica ali no celular. Ah, chegou um link aqui, o governo vai pagar. Muitas das vezes ele fala para mim, minha filha, mas tu trabalha na previdenciária, tu não sabe dessas coisas, o governo tá pagando milhões pros aposentados, tudo história, né? Tudo golpe. E tomar muito cuidado também que o INSS também não vai enviar e-mail para os segurados, né? Então a gente procurar sempre, ou tu procurar um profissional da área, uma advogada, né? É especialista em direito previdenciário, ou uma pessoa da gestão financeira, uma contadora, no caso da Aline, e sempre seguir os canais oficiais. Maravilhoso. INSS, né? A Previdência Social, a Receita Federal, sempre procurar canal oficial, que ali vai ser seguro e tu não vai cair em golpe, porque hoje em dia os golpistas estão assim se atualizando, né? É impressionante. Uma velocidade impressionante, né? Impressionante. E assim, ó, esse golpe do MEI foi tão sério que a empresa golpista espelha, gente, como é que vocês sabem se o portal é oficial? Tudo que for .org e .gov é oficial, porque é org de organismo, né? Órgão público. Isso. E gov de governo. E tem uma outra dicasinha de ouro, nós estamos muito de queira hoje, né? O acesso.gov, gente. O acesso.gov é algo que você pode fazer, baixa no teu celular, já deixa um nível de confidencialidade ouro ou prata, ali você vai ter acesso a tudo, a tua contribuição é previdenciária, o meu INSS, a carteira de trabalho é digital, carteira de
trabalho digital, a questão do comprovante de vacinação, tudo ali no acesso.gov, que é a tua assinatura digital nos órgãos do governo. Então, assim, se você não pediu, gente, não existe, tá? É impressionante. Eu até me impressionei que esse ano, porque como os golpes, eles vão, né, e tem a temporada e tal, mas esse ano, o número de golpes, assim, sobretudo nessa questão do MEI, teve até um que eu achei assim, meu Deus, isso aí foi muito bem elaborado, que tinha um falso decore. Sabe o que é decore? É declaração de comprovante de rendimento que o contador emite. Lá no escritório a gente não emite. Por uma questão ética, a gente não tem decore com os nossos clientes. Mas tinha uma empresa golpista que entrava em contato com quem tinha MEI, dizendo que tinha um financiamento liberado com pré-limite, né, pré-aprovado, indicava uma falsa contadora, um falso contador com esse decore. A gente recebeu uns 4 ou 5 prints desse mesmo golpe de pessoas que nem são nossos clientes mensais, mas dizendo, olha, você tá sabendo disso, tal. Eu disse, não, gente, isso aqui é golpe, não existe. Tanto que o nosso Conselho de Contabilidade até se pronunciou sobre isso. Era o golpe do falso decore, se eu não me engano, o nome do golpe. E pegou muita gente, pega muita gente. E a gente pensa assim, pega o idoso. Não. É que o idoso é um dos alvos preferenciais, né? Porque tem muita temática, até a própria função de não ter essa natividade digital que a gente chama, né? A gente clica nos lugares ali meio equivocados se a gente não prestar atenção, né? A gente vai ficando melhor no digital quando a gente vai explorando. Mas tem muito isso voltado, mas não é somente isso, né? Por isso que até uma das coisas que mudou no CNPJ do MEI a partir desse ano, por causa da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, é que o CPF da pessoa não fica mais visível ao lado da denominação social do MEI. Agora vai para frente e é os números do CNPJ até a barra, porque o CPF é considerado um dado sensível. Então, a Receita Federal adequou a LGPD, né? E todas as denominações do MEI agora são diferentes, né? Até porque os bandidos em posse do nosso número de CPF, eles podem fazer um estrago... Fazem até cartão, né? Até cartão. Fazem até cartão. Às vezes até conseguem fazer empréstimo, né? Consignado no INSS. Às vezes a gente, para ter acesso ao meu INSS, que é a mesma senha do Gov, né? Do segurado, a gente já passa trabalho e os bandidos conseguem, assim, com comprar empréstimo. É incrível. É assustador, na verdade. É assustador. Então, uma dica que fica, qual é? Desconfie sempre, né? Na dúvida, igual a placa de trânsito. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse, exatamente. Aline, já para finalizar o nosso papo de hoje, gostaria de mais uma vez agradecer. Eu que agradeço. Tá? Tu foi, assim, muito, muito prestativa, a tua disponibilidade quando a gente fez o convite. Obrigada de coração. A gente já se conhece de uma longa data. A gente tem uma história aí das nossas filhas, enfim. Não vamos falar, senão a gente vai acabar chorando, né? Não vai dar certo. Pré-adolescentes. Então, assim, deixa a palavra contigo, tá? Mais uma vez, conta pra gente, agradece a tua presença e deixa a fala finalizar contigo. Deixa aí teus contatos, tuas redes sociais. Fique bem à vontade. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Porque é uma oportunidade de a gente estar saindo daqui com formação e também se aprimorando, né? A Costa Araújo Consultoria Financeira, como eu brinco, né? Eu tenho um slogan indireto que é de um quarto de uma casa para o mundo, que foi onde nosso escritório começou. A gente está bem ativo no Instagram, é Costa Araújo _Conce Financeira. Nosso escritório é aqui em Palhoça, mas a gente tem atuação no Brasil inteiro, né? Temos até uma cliente agora que está morando no exterior e está conosco. E a gente ali tem todos os nossos links de contato, manda um direct lá que eu respondo, sou eu mesma que respondo a rede social do escritório. E sempre que possível a gente está aberto para colaboração, a gente está aberto para ajudar, né? Porque a gente sabe que esse momento é muito importante. Eu acho que ter pessoas, nada mais inovador do que ter uma empresa que é feita de gente para a gente, né, nesse momento. E esse trabalho, aproveitando a oportunidade também de parabenizar, queria que tu levasse esses parabéns para todo o teu time, como tu fala, né? Tu trata muito, a tua fala é sempre nesse sentido de time. Parabenizar o teu time, agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade e parabéns pela atuação de vocês. Eu sei que lá no escritório de vocês pegam a pessoa pela mão e dão um norte. É isso mesmo. Isso é muito importante, que a pessoa está ali depositando no trabalho de vocês um sonho, né? Às vezes a economia de anos para poder empreender, começar um negócio. A gente que trabalha, que é empreendedor, que trabalha por conta própria, não é fácil. O caminho muitas vezes é árduo. Então, parabéns para vocês e obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela tua disponibilidade mais uma vez, Aline. Foi lindo, foi ótimo. Obrigada. Foi ótimo.